Hi there! Tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje, na língua inglesa, os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que qualificam os substantivos. Em inglês, estão sempre numa ordem inversa. Primeiro os adjetivos, depois os substantivos. Para que fique mais claro, let's see an example. Mary has an intelligent, beautiful and young daughter. Mary has, Mary tem, terceira pessoa do singular, an intelligent, beautiful and young daughter. Você tem o substantivo daughter, filha, e antes dele todos os adjetivos. Intelligent, beautiful and young. Inteligente, bonito ou bonita, jovem. Então são os adjetivos. Outra coisa que é importante lembrar sobre os adjetivos em língua inglesa é que eles não mudam, eles sempre servem de qualquer forma para, olha, o singular, plural, masculino, feminino. Essas palavras elas não mudam. Então, beautiful, bonito ou bonita, tanto faz. Também pode ser bonitos ou bonitas. Então, se eu falo a beautiful daughter, uma filha bonita. A beautiful son, um filho bonito. Beautiful daughters, filhas bonitas. Beautiful sons, filhos bonitos. Então, serve para tudo os adjetivos. Além deles não mudarem, eles estão sempre na ordem invertida. Ok? Prestem atenção nisso. Prestem atenção agora noutra coisa, uma outra maneira de usar os adjetivos em inglês. Let's see. Strong é o adjetivo forte. Tony is as strong as his brother. Tony is as strong as, ou seja, tão forte quanto. Tony is as strong as his brother. Nesse próximo exemplo, strong novamente, só que numa frase negativa. Tony is not as strong as his father. Tony is not as strong as his father. Ou seja, Tony não é tão forte quanto seu pai. As strong as, tão forte quanto. E em mais um exemplo, Tony is not so strong as his father. Tony is not so strong as his father. Você está usando aí a palavra so ao invés de as. É uma construção possível nesse grau de igualdade na frase negativa. Quando a frase for afirmativa, vimos no exemplo anterior, as strong as. Quando ela é negativa, eu posso usar tanto as quanto so as. Vimos então esse primeiro grau de adjetivação chamado de igualdade, ou seja, quando eu uso as antes do adjetivo e depois as big as, tão grande quanto, as small as, tão pequeno quanto, as interesting as, tão interessante quanto. Agora, eu tenho outros graus de adjetivação também para mostrar para vocês. So, let's see one more example. Mandy is thinner than Lucy. Mandy is thinner than Lucy. Eu tenho o uso do adjetivo thin, magro, magra. Então, Mandy é mais magra que Lucy. Observe bem o que acontece aí. Eu uso um ER no final do adjetivo e dobra-se a última letra, porque você tem aquele famoso sanduíche de vogal. A palavra thin, as três últimas letras da palavra thin estão lá, H-I-N. Esse I é uma vogal. Quando você tem uma vogal entre duas consoantes e vai adicionar alguma coisa depois da palavra, você dobra a última letra. Tem algumas exceções, mas a gente já viu essas exceções. É só vocês estudarem um pouquinho para memorizar. Thin dobra, então fica Mandy is thinner than Lucy. Mandy é mais magra que Lucy. É o grau de superioridade. Organized. Lucy is more organized than Mandy. Lucy is more organized than Mandy. O que aconteceu aí? Eu estou dizendo que Lucy é mais organizada que Mandy. Aí, junto do adjetivo organized, eu não posso colocar ER. É um adjetivo longo, de mais de 2 sílabas. Então, eu não posso colocar ER. Eu uso a palavra more antes do adjetivo. More organized than, mais organizada que. Mas o efeito é o mesmo
que o ER que foi adicionado no thinner. Ferrari is the fastest car I have ever seen. Então, a Ferrari é o carro mais veloz que eu já vi. The fastest car, o carro mais veloz. Notem a observação aí da inversão em inglês. E eu tenho no final do adjetivo EST, o mais veloz. E eu tenho também o uso do artigo, o artigo definido, the fastest. Este é o grau superlativo. O superlativo me dá a ideia de superioridade total, diferente dos outros dois exemplos que nós vimos, onde eu estava comparando um com o outro, aí eu não estou comparando com ninguém. Ferrari is the fastest car. É o carro mais rápido que eu já vi. I have ever seen. Expensive. Ferrari is the most expensive car I have ever seen. Ferrari é o carro mais caro. The most expensive car. O carro mais caro que eu já vi. The most expensive. Notem que aí eu não coloquei EST no final do adjetivo, e sim usei a palavra most. Melhor ainda, the most. O artigo junto do most. Porque expensive também é um adjetivo longo, então ele não pode receber EST no final. Eu tenho que usar esse outro artifício, the most expensive, o mais caro, I have ever seen, que eu já vi. Mark is less impulsive than Tony. Mark é menos impulsivo que Tony. Less than, menos que. Impulsive é o adjetivo. Este é um comparativo de inferioridade, menos que. Mark is the least impulsive boy in his family. Então, Mark é o garoto menos impulsivo da sua família. Este é um superlativo de inferioridade. The least impulsive. Vimos então alguns graus importantes de adjetivação em inglês. As, para igualdade. Na negativa eu posso usar o so as. Vimos também o more than e o er than para os adjetivos curtinhos. Vimos também o the most, que é o superlativo, e est no final dos adjetivos, que é para os adjetivos curtinhos. Vimos também o less than, que é a inferioridade, e o the least, que é o superlativo de inferioridade, o menos. Let's see more examples. Vamos ver mais exemplos dos adjetivos. Observem o adjetivo good, bom. Brazil is the best country to live. Brasil é o melhor país para se viver. The best é irregular, é uma forma irregular do superlativo de good. Talking is always better than fighting. Conversar é sempre melhor que brigar. Então, eu tenho better, que é um comparativo de superioridade irregular, é a forma irregular do good. Ignorance is the worst sin of mankind. Ignorance, ignorância, é o pior pecado da raça humana. Bad é o adjetivo e a forma dele no superlativo também é irregular, the worst. Laziness is worse than ignorance. Laziness, preguiça, é pior do que a ignorância. Worse than, também uma forma irregular do adjetivo bad. China is the farthest place I have ever visited. A China é o lugar mais distante que eu já visitei. Far é o adjetivo, longe, distante, e a forma dele de superlativo é irregular, the farthest. Canada is farther than USA. Nós temos aí o grau comparativo do adjetivo far. Então, Canadá é mais distante que os Estados Unidos. Temos ainda mais algumas possibilidades com os adjetivos. Observem. Se eu juntar dois comparativos, comparativo mais comparativo, the older, the more experienced, eu estou dizendo, quanto mais velho, mais experiente. É essa ideia de proporcionalidade. The more expensive, the more beautiful. A mesma coisa. Quanto mais caro, mais bonito. The more expensive, the more beautiful. The planet is getting warmer and warmer. O planeta está ficando
mais quente e mais quente, ou seja, o planeta está ficando cada vez mais quente. English is getting more and more interesting for us. Inglês está ficando cada vez mais interessante para nós. So, vimos que essa ideia de proporcionalidade com os adjetivos pode ser dada através do uso de dois comparativos. Warmer and warmer, cada vez mais quente. More and more interesting, cada vez mais interessante. E assim por diante. Não acabou ainda, tenho mais coisas sobre adjetivos. Observem. I think this movie is boring. Ao utilizar ing num verbo, eu posso produzir um adjetivo também, não só o present continuous. Eu acho que este filme é chato, boring. I was bored when the movie was over. Eu estava chateado quando o filme acabou. Bored. Eu também posso usar o ed, que é aquela mesma forma para eu produzir o passado e o particípio passado dos verbos regulares, para produzir um adjetivo. Eu estava chateado quando o filme acabou. The 2 o'clock train is late. O trem das 2 está atrasado. The 2 o'clock train is late. Notem que a hifenização, o uso do hífen no meio de 2 o'clock, monta um adjetivo. O trem das 2 horas. Tony is a 7-year-old boy. Tony é um garoto de 7 anos. Eu também estou montando aí um adjetivo através da utilização de hífens. 7-year-old boy. Ou então, Tony is a 7-year-old. Neste caso, eu tirei a palavra boy e transformei 7-year-old de um simples adjetivo que era antes para uma palavra mais complexa embaixo, que é um substantivo, que está dando a ideia de que é um menino, por causa do Tony, e também de que ele tem 7 anos de idade. Eu posso então transformar adjetivos em substantivos quando necessário. Tony and Mike are 7-year-old boys. Tony e Mike são meninos de 7 anos. 7-year-old é o mesmo adjetivo construído com hífens, e aí ele está numa frase no plural, boys, porém o adjetivo sempre singular. Na frase seguinte, Tony and Mike are 7-year-olds. Aí eu faço esse adjetivo substantivo, o transformo em substantivo, e aí ele recebe S por ser plural. Deu para perceber que os adjetivos são um assunto bem complexo, não é isso? Nós temos a utilização de adjetivos para comparar, para qualificar, e ele também pode ter valor substantivo. Portanto, quando estiver lendo um texto, preste bastante atenção. And follow my advice. Siga meu conselho. Study hard. See you next class. Bye bye. Hello everyone. Hoje nós vamos estudar o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. É aquele tempo que eu monto com o had, que é o passado do verbo have, mais o participle, mais o particípio, a terceira coluna dos verbos. Ele tem um uso especial em língua inglesa, e é isso que nós vamos estar observando. So, let's see one example. When you called, she had just received the bad news. Quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. When you called, she had just received. Eu tenho uma organização aí de um fato que acontece antes do outro. Ou seja, quando você ligou, ela já tinha recebido, ela tinha acabado de receber as más notícias. Então, este fato, ela tinha recebido as más notícias, aconteceu antes de você chamar. When you called. E eu uso para dar essa diferença a primeira frase no Simple Past, when you called. E a segunda frase no Past Perfect, quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. The movie had already begun by the time we arrived. Então, o filme já tinha começado na hora que chegamos. O filme já tinha começado, had already begun, by the time we arrived, no momento em que chegamos.
Quando eu então quiser falar de dois fatos que ocorreram no passado, eu vou usar Simple Past e Past Perfect. Eu uso o Simple Past para indicar o fato mais recente e o Past Perfect para indicar o que aconteceu anteriormente. Então, we arrived, nós chegamos. The movie had begun, o filme tinha começado. Então, o filme começou antes de nós chegarmos. Perfeito? Vamos ver como é que eu monto o Past Perfect? Não é difícil, é fácil. É só você pegar todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they, juntar o had e o particípio do verbo dado. Como nós vimos, begin, begun e os verbos regulares arrive, arrived e assim por diante. Ok? Então é uma maneira simples. É o had mais o particípio passado. Então esse é o Past Perfect. Agora eu posso formar o Past Perfect Continuous. Se ele é continuous, ele tem ing. Vamos ver então como é que funciona. Olhem lá. She finally launched the book she had been writing for years. Ela finalmente lançou o livro que tinha estado escrevendo há anos. É desta forma que eu falo em inglês. Had been writing, tinha estado escrevendo. Em português eu posso falar de outras formas, o livro que escrevia, o que estava escrevendo. Mas ela lançou um livro que tinha estado escrevendo. O que é esse had been writing? Ele indica que é alguma coisa que estava acontecendo antes do lançamento e que esse fato ele foi contínuo, ele tomou um certo tempo. Não foi um ponto, uma coisa rápida. Ele tomou um certo tempo, ele teve lá uma certa morosidade. Had been writing. He had been saving since Christmas to buy a new bike. He had been saving since Christmas to buy a new bike. Então, ele tinha estado economizando, ele estava economizando desde o Natal para comprar uma bicicleta nova. Então, what's the difference? Qual a diferença entre he had saved e had been saving? Na primeira, he had saved. Ele tinha economizado. O processo está concluído. He had been saving. O processo está concluído, mas eu enfatizo de que ele demorou um certo tempo. Eu enfatizo essa demora, esse processo. Eu enfatizo a ação. No outro, eu enfatizo o resultado. He had saved. Ele economizou. He had been saving. Ele estava economizando. É essa a diferença. Let's see some more cases. When I last went to Moscow, they had renovated St. Basil's Cathedral. Da última vez que eu fui a Moscou, que eu visitei Moscou, eles tinham reformado a Catedral de São Basílio. Had renovated. Então, quando eu fui até Moscou, a catedral já tinha sido reformada. Ela já estava pronta. When I last went to Moscow, they had been renovating St. Basil's Cathedral. Então, da última vez que fui para Moscou, eles tinham estado reformando, ou seja, eles estavam reformando a Catedral de São Basílio. Então, aí eu digo que eles ainda estavam reformando naquela vez. Eles não tinham terminado o processo todo. Então, eu estou enfatizando o processo. I had worked hard and the report was finished. Eu tinha trabalhado muito e o relatório estava terminado, estava pronto. Então, estou dando a ideia de um processo concluído. Had worked. I had been working hard and I thought I deserved a holiday. Eu tinha estado trabalhando, eu trabalhei muito e achava que merecia férias. I had been working hard. Então, é esta a diferença. I had worked, eu tinha trabalhado. I had been working, eu tinha estado trabalhando. Você numa tem a ênfase do processo concluído, I had worked, e na outra a ênfase do processo em conclusão, I had been working. Nossa, nós vimos tempos verbais pra chuchu em inglês, hein? Tá na hora da gente dar uma revisada. Vamos ver como é que são os tempos verbais, de A a Z. Let's see. I take the same bus, she takes the same bus. Eu tomo o mesmo ônibus e ela toma o mesmo ônibus. Simple present, o uso do verbo take, com I, sujeito I, não muda nada, usa a forma da base. E she takes, terceira pessoa do singular. Isto é o simple present. I am taking the same bus, she is taking the same bus. Estou tomando o mesmo ônibus e ela está tomando o mesmo ônibus.
present continuous, usando-se am, is, que são as formas do verbo to be, e taking, com ing. I took the same bus, she took the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus e ela tomou o mesmo ônibus. Simple past, passado do verbo take, que é took. E não muda, tanto faz o sujeito ser I ou she, não há nenhum tipo de mudança. Took e took para os dois. Este é o simple past. I was taking the same bus, she was taking the same bus. Eu estava tomando o mesmo ônibus e ela estava tomando o mesmo ônibus. Was é o passado do verbo to be, mais o outro verbo com ing. Isso é o past continuous. I have taken the same bus, she has taken the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus, ela tomou o mesmo ônibus. Have ou has como auxiliar e mais o particípio do verbo. Isso é o present perfect. I have been taking the same bus, she has been taking the same bus. Eu tenho estado tomando, ou eu estou tomando, algo que começa lá no passado e vem até agora. Este é o present perfect continuous. Ele é present perfect porque eu estou usando have ou has. E ele é continuous porque eu uso o verbo to be mais ing. Present perfect continuous. I had taken the same bus, she had taken the same bus. Eu havia tomado o mesmo ônibus e ela havia tomado o mesmo ônibus. Este é o past perfect, onde eu uso o passado do verbo have, o had, mais o particípio do outro verbo. Este é o past perfect. I had been taking the same bus, she had been taking the same bus. Eu tinha estado tomando o mesmo ônibus, ela tinha estado tomando o mesmo ônibus. Isto é o past perfect continuous. Por quê? Eu estou usando had, que é o auxiliar, mais o been, mais um verbo com ing. Então, diferente do present, que é onde eu usava has ou então have, agora eu estou usando had. É o past perfect continuous. I'm going to take the same bus, she's going to take the same bus. Eu vou tomar o mesmo ônibus, ela vai tomar o mesmo ônibus. É o futuro com going to. I will take the same bus, she will take the same bus. É o futuro com will. Will não tem tradução, leva o verbo seguinte para o futuro. Tomarei o mesmo ônibus e ela tomará o mesmo ônibus. Fizemos uma pequena viagem pelo túnel do tempo, ou melhor, dos tempos, os tempos verbais da língua inglesa. Desde lá do simple present, todos eles. Os principais tempos da língua inglesa, ok? Agora vamos ver um pequeno texto com alguns desses tempos verbais funcionando. Oprah Winfrey began speaking publicly in the church when she was 2. By the time she was 12, she had already decided on a career. She wanted to be paid to talk. In fact, it wasn't long before she got her first radio job. Although she hadn't had any experience, she became a news reporter. When Winfrey got her TV talk show in 1986, she had already been a TV news reporter and had acted in a major Hollywood movie, The Color Purple. In 1994, she decided that the quality of her talk show themes had been getting worse and worse, and she promised to focus on more meaningful issues. Taylor Lewis. Okay, let's see it again. Oprah Winfrey began, passado do verbo begin, começar. Então, Oprah Winfrey começou. She was, passado do verbo to be, she was 2. She was 12, novamente passado do verbo to be, she was 12, ela tinha 12 anos. She had already decided, already, já, então ela já havia decidido. She wanted, ela queria, simple past. It wasn't, não era. It wasn't, não era, não foi. Negativa do verbo to be, no passado. She got, ela conseguiu, ela obteve, passado do verbo get. She hadn't had, ela não tinha tido, ela não tinha tido. Hadn't had é a negativa do past perfect. She became, ela tornou-se.
Winfrey got, novamente passado do verbo get. She had already been, ela já havia sido. She had already been, ela já havia sido. And had acted, e havia atuado, She had acted. She decided, simple past, ela decidiu. Show themes had been getting, os temas dos shows estavam ficando. And she promised, ela prometeu, promised. Perceberam a mistura dos tempos verbais? Esses que estão se referindo ao passado, simple past, e past perfect, e ainda o past perfect continuous, que enfatiza a ação. Ok, people, that's all for today. Por hoje é só. See you next class. Bye-bye. Hello, everyone! Vamos ver hoje o uso da palavra if nas frases e vamos ver o que acontece nestas frases quando eu uso if, porque eu vou estar ligando, na verdade, dois períodos simples e transformando num composto. E aí eu vou ter que coordenar os verbos. Isso vai ser muito importante. So, let's see the first example. If she asks me to, I will go away. Se ela me pedir, eu partirei. Asks, combinando com she, terceira pessoa do singular, no simple present, no presente simples, e na segunda parte, will, levando o verbo para o futuro. If she asks me to, I will go away. Então, eu uso o presente na oração do if e o will no complemento, na segunda oração. I won't go away unless she asks me to. Eu não partirei, a menos que ela me peça. Eu estou usando aí a palavra unless, que é um irmãozinho do if. Só que o if normalmente é usado em frases afirmativas e o unless me dá esse tom de negatividade. Unless, a menos que. Então, eu não partirei. I won't go away. É a negação de will not. A menos, unless she asks me to. A menos que ela me peça. If she asked me to, I would go away. Olha o que aconteceu. O verbo ask agora está no passado, com ed. If she asked, se ela me pedisse, I would go away. Eu iria embora. Então, quando a frase do if estiver no passado, asked, a outra vai usar não mais will, e sim would. I wouldn't go away unless she asked me to. O mesmo ocorrendo com unless. Eu não partiria a menos que ela me pedisse. Wouldn't é a negativa de would, mais o verbo ask no passado. Would mais o passado de ask. E agora mais um exemplo com if. If she had asked me to, I would have gone away. Se ela tivesse me pedido, eu teria partido, eu teria ido embora. Eu tenho junto do if a frase em que tempo? No past perfect. O had mais o particípio passado do verbo ask. Então, if she had asked me to, I would have gone. Se ela tivesse me pedido, had asked, I would have gone. Então, eu aí uso o would mais o have e o gone, que é o particípio passado do verbo go. I wouldn't have gone away unless she had asked me to. Eu não teria partido a menos que ela tivesse me pedido. I wouldn't have gone away. Eu não teria partido unless, a menos que she had asked me to. A menos que ela tivesse me pedido. Mesmo caso, would have, combinando com particípio. Had asked é o past perfect. Viram só? Eu combino presente com will, combino passado com would e combino o particípio passado, had mais o particípio passado do verbo, com would have. Para que fique bem claro, olha o esqueminha. Presente junto do will, passado junto do would e o past perfect junto do
would have. Vemos então como é que é combinado. Você usa sempre o will mais o presente. Would mais o passado. E o would have mais o had e o participio passado do verbo, que é o past perfect. É assim que funciona no if clauses, nas frases com if, ou então com unless, para dar essa ideia de condição, aí ditada pelo if, se e unless, a menos que. Now let's see some more examples, all right? If I am elected, I'll give employment to people. Promessa de político. Se eu for eleito, darei emprego ao povo. If I am re-elected, I'll finish the work I started 4 years ago. Se eu for reeleito, terminarei o trabalho que comecei há 4 anos atrás. Vocês viram que ali, na verdade, eu estava usando o presente. Apesar do elected ter um ed, I am era o presente. If I am elected, ali estava funcionando como eleito. Se eu for eleito, I am elected. If I am elected, I will. Presente com will. E o outro, if I am re-elected, tinha de novo am. If I am, presente. Re-elected, I will. Perfeito? Let's see more examples. What is the distance between São Paulo and Tokyo? Qual é a distância entre São Paulo e Tóquio? If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te diria. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse, if I knew, I would tell you. Passado com would. Mais uma coordenação. Let's see one more. I forgot to tell Lucy about the party. Eu esqueci de falar com a Lucy sobre a festa. If I had known that before, I would have reminded you. Então, se eu tivesse sabido disso antes, eu teria lembrado você. If I had known é o past perfect. Portanto, a seguinte frase, I would have reminded. Eu teria lembrado você. What would you do if you found a lot of money on the street? What would you do if you found a lot of money on the street? Então, o que você faria se encontrasse, se achasse um monte de dinheiro na rua? I would keep it, unless I found the owner. Eu seguraria esse dinheiro, ficaria com ele, a menos que encontrasse o dono. Eu ficaria com o dinheiro, a menos que achasse o dono. O uso de unless. Olha aí o médico dando conselho. Unless you stop smoking, you may have serious health problems. A menos que você pare de fumar, você pode ter sérios problemas de saúde. Unless you stop smoking é o uso do unless, a menos que. A menos que você pare. Unless you stop smoking, you may have serious health problems. Olha os dois agentes aí. Should plan A fail, we use plan B. Caso o plano A falhe, nós usamos o plano B. What plan B? Que plano B? Este foi um caso especial do uso de should, que nós já vimos, quer dizer deveria. Mas quando ele faz essa inversão, should plan A fail, caso o plano A falhe, ele tem essa ideia de no caso de, quando ele está invertido numa oração que não é uma pergunta. Então prestem atenção nisso ao ler um texto. Should, deveria, porém nesse caso ele está invertido e quer dizer no caso de, né? Should plan A fail. Let's see more. Olha o casal conversando. Unless you stop looking at that girl, I will go ape. Unless you stop looking at that girl, I will go ape. Então, a menos que você pare de olhar para aquela moça, eu vou ficar furiosa. I will go ape. É um idiomatismo em inglês. I will go ape. Você tem que entender como um todo. Go ape quer dizer ficar nervosa, ficar furiosa. What girl? Que garota? What girl? Que moça? Don't play the mug. The one wearing a white bikini.
Não banque o bobo. Don't play the mug. É um outro idiomatismo na língua inglesa. Quer dizer bobo, mug, que também quer dizer caneca. Vocês sabiam disso? Mas aí nessa frase quer dizer bobo. Don't play the mug. Não banque o bobo. The one wearing a white bikini. Aquela que está usando um biquíni branco. But I was not looking at her. Mas eu não estava olhando para ela. But I was not looking at her. Well, if you were not looking, how did you know the one I was talking about? Bom, se você não estava olhando, como você sabe de quem eu estava falando? Uma condicional aí. If you were not looking, how did you know the one I was talking about? Coordenando passado com passado, viram? If you were not looking, passado do verbo to be, were. How did you? Passado simples usando did. Se você não estava olhando, como você sabia de quem eu estava falando? Oh gosh, what a catch-22. Ai, meu Deus, que beco sem saída. What a catch-22. Catch-22 é uma expressão na língua inglesa que quer dizer situação sem saída, beco sem saída. Ai, meu Deus, que beco sem saída. Okidoki, vocês viram então o uso de if e unless em alguns diálogos. Okidoki? Agora, nós vamos ver um pequeno texto. Lembrem-se, prestem atenção para tentar tirar dali algum sentido. Eu não vou traduzir, mas vê se você vai se acostumando aos poucos com os textos em inglês. I'm driving him mad. I'm a mature 25-year-old with a good job and a stable home life. My mom and dad are easygoing and always allow me to do my own stuff. I should be happy, but I'm spoiling everything with my jealousy. My boyfriend and I have the most awful quarrels whenever he looks at other women. I even get angry if he watches girls on TV. He used to reassure me all the time, which helped. But now he's so fed up with my constant moaning that he just storms out of the room. I know it is only natural for men to look at girls, but I can't stand it. I'm scared that I'll lose him if I don't control my feelings. Ok? Vimos ali o uso de alguns ifs, né? De algumas vezes a palavra if, e vimos também um monte de verbos, um monte de tempos verbais misturados. Deu para abstrair algum sentido? Sim, estava falando mais ou menos do mesmo assunto que aquele diálogo anterior. Era uma discussão entre um casal e a moça, aí no caso, está fazendo um depoimento do que ela pensa, o que ela acha. Agora, é importante que você sempre tome nota de palavras que você não conhece. Portanto, nós vamos ler o texto mais uma vez, para que você aprenda um pouco mais de vocabulário. Tome nota aí de algumas palavras e deixa a preguiça de lado e vai dar uma olhadinha no dicionário, ok? So, let's see it once again. I'm driving him mad. I am a mature 25-year-old with a good job and a stable home life. My mom and dad are easygoing and always allow me to do my own stuff. I should be happy, but I'm spoiling everything with my jealousy. My boyfriend and I have the most awful quarrels whenever he looks at other women. I even get angry if he watches girls on TV. He used to reassure me all the time, which helped. But now he's so fed up with my constant moaning that he just storms out of the room. I know it's only natural for men to look at girls, but I can't stand it. I'm scared that I'll lose him if I don't control my feelings. Portanto, agora, depois de ver essas palavras uma segunda vez, depois de ver esse texto uma segunda vez, acho que você já conseguiu entender melhor. E aquelas palavrinhas que você tomou nota, põe lá bonitinho no caderno e vai anotando, vai dar uma olhadinha no dicionário, vê o que essas palavras podem querer dizer, podem significar. E faça isso com textos também. Esse uso constante do dicionário que você vai fazendo vai permitindo que você incorpore essas palavras na sua memória, aquelas que ainda você não conseguiu incorporar. Portanto, como eu sempre digo, study hard. See you. Bye-bye.
Hello everyone, tudo bem com vocês? Tudo legal? Joia! Hoje nós vamos estudar mais um aspecto da língua, que é o gerúndio da língua inglesa, ok? Não o gerúndio da língua portuguesa, que esse é diferente. Nós chamamos de gerúndio quando você usa o verbo estar, mais o verbo com ing. Agora, em inglês, gerúndio não é necessariamente isso. Você usa o ing, mas ele tem um sentido diferente. E eu vou também, ou na medida que eu estiver comentando a respeito do gerúndio em língua inglesa, eu vou estar falando de outros usos do ing que não são necessariamente o gerúndio. Vamos ver os primeiros casos. Smoking causes cancer. Fumar causa câncer. Então vocês observam que o verbo smoke recebeu ing e ele não quer dizer aí fumando, e sim fumar. Smoking, o ato, a ação de fumar, causa câncer. E notem também que o verbo cause recebeu um S, terceira pessoa do singular no presente simples. Driving gives me headaches. Driving gives me headaches. Dirigir me dá dor de cabeça, ou melhor, dores de cabeça. O que eu tenho aí é plural. Dirigir me dá dores de cabeça. Notem, novamente, o verbo drive recebe ing, só que ele não quer dizer, neste caso, dirigindo. É o que nós chamamos de forma nominal do verbo, dirigir. Dirigir me dá dores de cabeça. Vemos então o primeiro caso de utilização de ing, quando você transforma o verbo num substantivo, e aí ele pode ser usado como sujeito ou até mesmo como objeto da frase. Então, é um ing que não quer dizer a mesma coisa do present continuous, do past continuous, de nenhum tempo continuous, onde você tinha driving como dirigindo, smoking como fumando. Não, é o ato de fumar. Smoking causes cancer. É o ato de dirigir. Driving gives me headaches. Okay? Now, let's see some more cases. She was accused of stealing. She was accused of stealing. Ela foi acusada de roubo. Ela foi acusada de roubo. O verbo steal é roubar, junto do ing, poderia ser roubando. Aqui é roubo. O substantivo roubo. Ela foi acusada de roubo. Eu uso ing no verbo por causa da preposição of. Então, preposição faz com que eu use ing no verbo. There is no use in crying over spilled milk. There is no use in crying over spilled milk. Não há uso, ou seja, não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Novamente o uso do ing por causa da preposição in. Perceberam mais um uso? Após preposições, o verbo também recebe ing, mas não é aquele sentido do continuous que nós havíamos visto anteriormente. Now, let's see more cases. I can't help having a coffee after the meals. I can't help having a coffee after the meals. Eu não consigo deixar de tomar um café depois das refeições. Eu não consigo deixar de tomar um café depois das refeições. Notem essa expressão, I can't help. Interessante, não é? Eu uso o verbo help, que quer dizer ajudar, socorrer. No entanto, I can't help significa eu não consigo evitar. Eu não consigo deixar de. Então, eu não consigo deixar de tomar um café, having a coffee. I can't help é uma expressão idiomática que me obriga ao uso de ing no verbo seguinte também. They can't stand lining up. They can't stand lining up. Eles não aguentam ficar na fila. Eles não aguentam ficar na fila. Can't stand. Can't stand é uma expressão idiomática que também significa não aguentar. Lining up recebeu ing e notem que eu uso ing no verbo, não na preposição.
Eles não aguentam ficar na fila. It's worth trying again. It's worth trying again. It's worth. Vale a pena. Vale a pena tentar novamente. Vale a pena tentar de novo. It's worth, mais uma expressão idiomática. E depois dela, também tenho que usar ing no verbo. We look forward to your answering. We look forward to your answering. Expressão típica do final de cartas. Esperamos uma resposta sua, ou esperamos sua resposta. Olhem este verbo, look forward to. Temos três palavras compondo um único sentido, de esperar, aguardar. Depois dela, também devemos usar ing. Percebemos, então, que existem certas expressões da língua inglesa, certos idiomatismos que me obrigam a usar ing num verbo seguinte. E esse ing não é o continuous, vocês acompanharam pelos exemplos. Now let's see a couple more cases. Mais alguns casos. Olhem lá. Would you mind opening the door? Esse exemplo é famoso, é mais ou menos comum. Você se importaria? Would you mind? Você se importaria em abrir a porta? Você se importaria em abrir a porta? Would you mind opening? Após o verbo mind, eu tenho que usar ing no verbo. He enjoys dancing. He enjoys dancing. Terceira pessoa do singular, estou usando S no verbo. Ele gosta de dançar. Ele gosta de dançar. Dancing tem ing, mas eu estou me referindo à ação de dançar, ao ato de dançar. Ele gosta de dançar. Vocês se lembram quando eu disse que ao colocar ing no verbo eu posso estar transformando esse verbo num substantivo, que pode servir então de sujeito ou de objeto. Quando eu digo he enjoys dancing, estou dizendo que ele gosta de dançar, aí é o ato de dançar. Ele tem função de substantivo, ok? Então estamos percebendo até agora que o uso do ing vai mais adiante do que nós acreditávamos, não é mesmo? Now it's time to see exceptions. É hora de ver algumas exceções. Vamos lá. I hate to interrupt others. I hate to interrupt others. Eu detesto interromper os outros. Ou I hate interrupting others. I hate interrupting others. Notem que eu posso usar as duas formas com o verbo hate. Eu posso dizer I hate to interrupt ou I hate interrupting. E os dois querem dizer eu detesto interromper. She loves going to the mall. She loves going to the mall. Ela adora ir ao shopping. Ela adora ir ao shopping. A palavra mall em inglês é a palavra para shopping center. She loves to go to the mall. She loves to go to the mall. Ela adora ir ao shopping, da mesma forma que a oração anterior. Eu posso, então, com o verbo hate, que nós vimos anteriormente, e com o verbo love, eu posso utilizar o to para conectar com outro verbo ou conectá-lo usando ing no verbo seguinte. Tanto faz, as duas formas estão corretas. Ave, professor, quanto ing, não é? Nunca imaginei que tivesse tanto. Mas é só você pegar um texto e olhar. Veja lá quantos ings você vai achar num texto. E você acha que tudo aquilo é present continuous, past continuous, ou qualquer tempo que está no continuous, ou seja, quando você tem to be mais ing? Há muitos outros casos, por isso que eu estou aí ilustrando alguns exemplos a mais, para que fique mais fácil você enxergar isso na sua leitura, ok? So, more examples. This game is boring. This game is boring. Este jogo está chato. No caso, boring, com ing, funciona como adjetivo. Este jogo está chato. It is an interesting point. It is an interesting point. É um ponto interessante. É um ponto interessante, uma questão interessante, um problema interessante. Então, o interesting, que tem ing aí,
funciona também como adjetivo. After making a decision, there is no coming back. After making a decision, there is no coming back. Depois de se tomar uma decisão, não há volta. Depois de se tomar uma decisão, não há volta. After é uma preposição, por isso eu uso making, ing no verbo. Então, depois de se tomar uma decisão, there is é aquela construção, há, existe, depois dela temos que usar um substantivo, por isso usamos ing também no verbo. E no verbo, não na preposição. There is no coming back, não há retorno. You need good timing to prepare for a test. You need good timing to prepare for a test. Você precisa de um bom cálculo de tempo para se preparar para um teste. Você precisa de um bom controle de tempo para se preparar para um teste. Ok? Vimos então vários casos, vários exemplos de uso de ing, diferente daqueles que nós já estávamos acostumados. Agora, vamos ver como isso funciona no texto. Nós vamos ler um texto, você vai ler comigo seguindo sempre aquele critério, ou seja, identificando aquilo que conhece no texto. E, dessa vez, se concentre nos INGs. So, let us see it. The importance of synthetic materials. The day when we had to rely on wool, cotton, or silk for our clothes, or wood, grass, and mud for our houses, have now passed. The development of the plastic industry has given us a wide range of synthetic materials. We can use plastic in making clothes, building ships, producing toys or kitchen utensils, or imitating leather, wood, or rubber. Modern man probably uses something made of synthetic material every day. And yet, only 100 years ago, these processes were unknown. The International Encyclopedia. Ok, perceberam no texto o uso de alguns INGs? Por exemplo, we can use plastic in making clothes. Nós podemos utilizar o plástico in making clothes, na fabricação de roupas. Na fabricação, por causa do in, eu uso ing no verbo e ele se transforma em substantivo, fabricação. Ok? Bem, é isso. Vimos o uso do gerúndio e, de uma forma geral, do ing nas palavras em inglês. Vimos que é bem maior do que simplesmente continuous. Então, estudem mais. Study hard. See you. Bye bye. Hello everyone. I can see two tiny pictures of myself, and there is one in each of your eyes. Essa pequena frase de um verso, na verdade é um verso de um poema, de um poeta da geração beatnik, William Burroughs, ele usa um pronome, o pronome reflexivo. I can see two tiny pictures of myself. Eu vejo duas pequenas imagens de mim mesmo nos seus olhos. Two tiny pictures of myself. Então, o que é este myself? De mim mesmo. É o pronome reflexivo. Um deles, nós temos vários pronomes reflexivos. Um deles é o myself. É o que nós vamos estudar, uma das coisas que nós vamos estudar hoje. O uso do pronome reflexivo. So, let's see some examples. I can see myself. I can see myself. Eu consigo me ver. Eu consigo ver a mim mesmo. Myself sou eu mesmo. O verbo é see, então eu vejo a mim mesmo. Alguém olhando no espelho está dizendo isso, né? Então, qual é a ideia? É a ideia mesmo de reflexo, ou seja, a ação do verbo reflete em cima do próprio sujeito.
Logo, o reflexivo, quando usado desta forma, estará sempre relacionado ao sujeito. A ação cai em cima do próprio sujeito. Olha aí, alguém está se olhando e dizendo, I can see myself. Eu consigo me ver, eu consigo ver a mim mesmo. We are enjoying ourselves. We are enjoying ourselves. Nós estamos nos divertindo. Nós estamos nos divertindo. Enjoy, neste caso, é o verbo divertir. Então, nós estamos nos divertindo. A ação também cai em cima do sujeito. We, ourselves. Basicamente, e only basically, somente basicamente, nós temos essa relação do sujeito com o pronome reflexivo. Cada um tem o seu. E qual seria esta relação? Bom, tem uma listinha para a gente observar. So, let's see it. I, myself. Eu mesmo, ou então a mim mesmo. You, yourself. Você, você mesmo. He, himself. Ele mesmo. She, herself. Ela mesma. It, itself. É o objeto, o neutro e este objeto mesmo, este neutro mesmo. E notem o que acontece no plural. Aquilo que tinha F vai receber VES. We, ourselves. Então, nós mesmos. You, yourselves. Vocês mesmos. They, themselves. Eles ou elas, eles mesmos, elas mesmas. Viram só? Então, cada pronome sujeito tem o seu reflexivo equivalente. É claro que nós vamos ver ainda hoje alguns exemplos onde os reflexivos não estão necessariamente ligados ao sujeito, só que ele tem uma ideia, uma utilização diferente. Ok? So, let's see more examples. She's always talking to herself. She's always talking to herself. Ela sempre está conversando com ela mesma. Ou seja, em inglês, esta é a maneira de se dizer. Ela sempre está falando sozinha, falando com ela mesma. She's always talking to herself. Take care of yourselves. Take care of yourselves. É uma expressão muito comum usada em despedidas. Aliás, só a primeira parte é muito usada em despedidas. Quando você escuta alguém falar take care, mas a expressão completa é, no singular, take care of yourself. Como está aí no plural, take care of yourselves. Ou seja, cuidem-se. No singular seria cuide-se com yourself. Aí, cuidem-se. Take care of yourselves. Do you call yourself a watchdog? Do you call yourself a watchdog? Olha lá o cachorrinho tirando uma pestana e o dono chega e diz, do you call yourself? Você tem a coragem de dizer, de falar de si mesmo, de se autodenominar a watchdog, um cão de guarda? Então você tem a coragem de dizer que é um cão de guarda, ou seja, de se autodenominar, de se chamar, de chamar a si mesmo. Do you call yourself a watchdog? Notem que o verbo call está ligado ao yourself, que joga a ação do verbo em cima do sujeito you. Don't worry, I can do it by myself. Don't worry, I can do it by myself. Não se preocupe, eu sei fazer isso sozinho. Eu consigo fazer isso sozinho. Ao usarmos o pronome reflexivo, ou qualquer pronome reflexivo, myself, yourself, himself, etc., junto da preposição by, eu tenho a ideia de sozinho. Quando eu digo, I can do it by myself, eu consigo fazer sozinho. You can do it by yourself, você consegue fazer sozinho. He can do it by himself, ele consegue fazer sozinho. She can do it by herself, ela consegue fazer sozinha. Então, o uso do by com o pronome reflexivo dá essa ideia de sozinho, sem a ajuda
de ninguém, ok? And let's see more examples. I made it myself. I made it myself. Olhem, aí eu tenho I, sujeito, made, verbo, it é o objeto. Está aí se referindo ao bolo, não é isso? Eu o fiz. Myself não está refletindo a ação em cima do sujeito, e sim enfatizando o sujeito, dizendo eu mesma o fiz. I made it myself. Eu mesma o fiz. Então, mais um uso do pronome reflexivo é o uso enfático, diferente do uso reflexivo que nós estávamos estudando anteriormente. Neste exemplo, eu tenho um uso enfático. Eu mesma o fiz. They love each other. Olha uma noção interessante. Each other. They love each other. Eles se amam. Um ama ao outro. Quando nós temos um grupo, dizemos they love one another. They love one another. Eles se amam. Aí, no caso, um grupo. Ok? Vimos então o uso de each other, um com o outro. Então, quando eu digo they talk to each other, eles conversam um com o outro, entre dois. Agora, quando eu uso one another, they talk to one another, eles conversam entre si, um grupo de pessoas. E quando eu digo they talk to themselves, aí eles estão falando sozinho, ninguém está falando com ninguém, ou seja, cada um está falando sozinho. Então, temos essas diferenças entre o pronome reflexivo e entre o uso de each other, onde há a integração, e one another para uma integração em grupo. Ok? Um outro caso que eu quero mostrar para vocês hoje é o caso de masculinos e femininos. So, let's have a look at it. Son, daughter. Filho, filha. Brother, sister. Irmão, irmã. Father, mother. Pai e mãe. Man and woman. Homem e mulher. Husband and wife. Marido, esposa. Nephew, niece. Sobrinho, sobrinha. Uncle, aunt. Tio, tia. Widower, widow. Viúvo, viúva. Há um grupo, então, de masculino e feminino cuja forma muda, ok? Son, daughter, man, woman e assim por diante. Agora, é possível se construir também o feminino? É. So, let's have a look. Actor, construo com o sufixo ESS, actress, ator, atriz. Waiter, waitress. Garçom, garçonete. Tiger, tigress. Tigre, tigresa. Lion, lioness. Leão, leoa. E também, no caso de alguns outros animais, nós temos formas irregulares. Bull, cow. Touro e vaca. Horse and mare. Cavalo e égua. Rooster, hen. Galo e galinha. Então, o ESS, o sufixo ESS, pode ser usado para construir os femininos. Quando você estiver lendo um texto, preste atenção nisso, se é masculino ou feminino. Bom, masculino, feminino, pronomes reflexivos, está na hora de nós vermos um texto para checar como é que está o seu conhecimento do todo, não é? Vamos sempre de partes para um todo, não podemos esquecer do todo. So, let us see a story. After I finished high school, I just wasn't ready to go to college itself. I really needed some time by myself to figure out what I wanted to do. I had saved up a lot of money, so I used it to travel through Eastern Europe for 6 months. It was an amazing experience,
and I learned a lot about myself. Once I got home, I was ready to start college. Now, the only trouble is, I don't have enough money to pay for it. I should have given more thought to my finances themselves before taking such an expensive trip. Ok? Viram os reflexivos? Vamos dar uma olhadinha neles especificamente de novo. Look at them. After I finished school, I just wasn't ready to go to college itself. Eu não estava pronta para ir para a própria faculdade. A faculdade ela mesma. Ou seja, itself está enfatizando somente a ideia da faculdade. I really needed some time by myself. By myself, sozinho. Eu precisava de tempo sozinho. E depois, mais adiante, I learned a lot about myself. Eu aprendi muito a respeito de mim mesmo. E mais adiante, more thought to my finances themselves. Deveria ter tido mais cuidado, pensado mais nas minhas próprias finanças. É isso. Os reflexivos, então, servem para refletir a ação em cima do próprio sujeito, ou podem ter um uso enfático, ou ainda dão essa ideia de solidão. By myself, by yourself. That's it. Okay, people. Por hoje é só. And take care of yourselves. Bye-bye. Hello, everyone. Hoje nós temos mais uma aula de texto. Nós vamos estudar mais alguns aspectos de leitura, para que você consiga ler melhor, marcar os seus pontos no vestibular e se dar bem. Okay? So, let's have a look at the text. Rats. Men are the cleverest and most dangerous animals on earth. Rats come second. Men kill their enemies. They have killed millions of men since ancient times. But rats have killed hundreds of millions of men since ancient times. Rats carry diseases. Black rats carry fleas, and these fleas give man bubonic plague. Bubonic plague still kills thousands of Asians and Africans today, as it killed millions of Europeans in the past, until brown rats came to Europe and pushed the black rats out. There is no plague in Europe today, but brown rats carry 35 other diseases. Typhus, for example. Typhus has killed 200 million people in the last 400 years. Rats are dangerous. They not only carry diseases into man's homes, they also eat man's food. They eat 33 million tons of grain every year. That is enough grain to feed 200 million people. So men die of hunger because rats eat their food. Rats are clever too. They have good leaders. Men try to poison them, but if their leaders tell them that food is dangerous, they do not eat it. So, our cities and villages are full of rats. We can go to the moon, but we cannot kill this dangerous enemy. Why? Is it because we are not clean? Uma primeira leitura para que a gente saiba algumas linhas gerais do texto e para que a gente comece a reconhecer as primeiras palavras. Agora, algumas palavras são fundamentais para que você consiga entender, tirar dali o sentido do texto. Uma delas que eu quero chamar a atenção são os substantivos. Olha que nome maravilhoso, substantivo, substância. Tem a substância do significado. So, let's see some examples. Nouns são substantivos em inglês. Men, homens. Animals, animais. Earth, terra, o planeta Terra. Rats, são os ratos. Men, homens de novo. Enemies,
são os inimigos. Man, homens. Rats, ratos. Man, olha como se repete. Depois que você conhece um, vários vão se repetindo. Rats, de novo. Diseases, doenças. Rats, de novo. Fleas, são as pulgas. E no final, plague, que é um termo cognato, ou seja, a praga, a peste. Então, veja só, olhando os substantivos, observando os substantivos, nós já estamos conseguindo construir um sentido. É um texto que fala do conflito entre homens e ratos. E que também fala da praga. Que tipo de praga? Que tipo é uma outra questão, porque esse que tipo se refere aos adjetivos. Os adjetivos vão estar dando a qualidade a estes substantivos. Let's have a look at them. Vejam aí alguns exemplos dos adjetivos. Bubonic plague. Então, que tipo de praga? Que tipo de peste? A peste bubônica. Mais Asians and Africans. Eu tenho aí o uso de adjetivos no plural, o que não é comum. Na verdade, não é mais adjetivo, ele se transforma em substantivo. São os asiáticos e os africanos. Quando você tem esse uso com S, se refere aos povos destes países, destes continentes, no caso aí, continentes. Europeans, mesma coisa. Brown rats, são que tipos de ratos? Os ratos marrons. Black rats, que tipos de ratos? Os ratos pretos. E notem que a palavra brown, que é o adjetivo, permanece no singular. Rats é o substantivo, fica no plural. Então, sabendo os substantivos, conhecendo os substantivos, eu já tenho a substância. Depois eu sei a qualidade dessa substância através dos adjetivos. Eu conheço os nomes, né, os sujeitos, os objetos, e eu preciso saber como eles interagem. E como eles interagem? Através dos verbos. Então, precisamos conhecer a estrutura verbal. Let's have a look. Verbal structures são as estruturas verbais. There is, existe, é o verbo haver. Carry é o verbo carregar, transportar no simple present. Has killed é o verbo matar, kill no present perfect. Então, has killed, matou. Are é o verbo to be, no presente, no plural, são. Carry, novamente o verbo carregar, transportar. Eat é o verbo comer, novamente eat, mais adiante. Feed, que é o verbo alimentar, também no presente. Die, que é o verbo morrer, morrer também no presente, e mais uma vez o verbo eat, também no presente. Ok? Temos então a utilização dos substantivos, como sujeito, como objeto, e dos verbos, promovendo a integração, a dinâmica entre eles. Bom, falando em sujeitos, nós lembramos imediatamente dos pronomes. Então, é outro aspecto para que a gente preste atenção na leitura de um texto, os pronomes. So, let's have a look at them. Olhem aí, os pronomes. They, se referindo a ratos, eles, os ratos. E mais adiante, than, é aquele pronome objeto usado depois do verbo. O verbo aí é o verbo poison, envenenar, poison them. Their leaders, os líderes deles, também dos ratos. Them, também se referindo aos ratos. They, eles, novamente, se referindo aos ratos. Eat, aí no caso se referindo à comida, né? Eat, they do not eat it. Depois our, nossa, nossas cidades, aí está no plural, nossas cidades. Mais adiante, we, nós. De novo, o it, mais adiante, só que aí eles não está se referindo a nada nem ninguém, ele só é um pronome neutro. Is it because, né, para eu poder dizer é por causa. Né? E o we, novamente, we, nós. Então, os pronomes também são pequenos pontos de apoio no texto, para que a gente saiba, bom, esse pronome está se referindo a quem? Ele se refere a algo que já foi dito ali no texto. A não ser quando nós temos o pronome it, que é um neutro, tá ok? Outra coisa são os marcadores de tempo, para que a gente saiba se algo está no presente, no passado, no futuro, não é mesmo? So,
Let's have a look at them. Since ancient times, desde tempos antigos, que se repete aí no texto, nós vemos duas vezes. Still, ainda, também algo que está durando. Today, hoje. In the past, no passado. Desde tempos antigos, no passado, ainda. Desde tempos antigos, vejam lá, é o present perfect. No passado é o simple past. E ainda é o presente. Today também é o presente. Então, estes são pontos que nós precisamos prestar atenção no texto. Saber quando as coisas estão acontecendo. Agora vamos ver mais um aspecto. Let's see it. São os números. Vejam lá. Números também nos dão algumas ideias. Numbers. 200 million. É importante você identificar. 200 milhões. 400. 400. Depois, mais adiante. 33 million. 33 milhões. 200 million. 200 milhões. Ok? Então, depois de você aprender aí o caminho das pedras, né, aqueles caminhos para você se guiar, uma pedra aqui, outra ali, para você poder colocar o seu pé e não afundar, você pode ler um texto melhor. Quem são essas pedras? Essas que eu dei. Os substantivos, as construções verbais, os pronomes. Por ali você pode guiar e começar a tirar um sentido do texto, ele fica mais claro. Bom, nós vamos ler mais um trecho do texto e logo depois eu vou fazer uma pergunta. Então, preste atenção. Nós vamos ler. Nós não vamos traduzir. So, let's go. Rats. Men are the cleverest and most dangerous animals on earth. Rats come second. Men kill their enemies. They have killed millions of men since ancient times. But rats have killed hundreds of millions of men since ancient times. Qual a ideia central, então, aí desse parágrafo? Vocês perceberam? O que vocês entenderam desse parágrafo? Isso, de que o homem é o animal mais esperto, é o animal mais inteligente e mais perigoso. E de que os ratos estão em segundo. Mas mesmo assim, o que ele diz? Que os homens matam os inimigos, mataram milhões durante a história. E que os ratos mataram o quê? Mataram centenas de milhões de homens desde os tempos antigos. Não é isso? Perfeito. Você percebeu que com essa primeira leitura, você já começa, ou melhor, primeira não, com essa segunda leitura agora, você já começa a entender melhor? Vamos ver mais um trecho para ver como é que fica o seu entendimento? So, let's see it. Rats carry diseases. Black rats carry fleas. And these fleas give man bubonic plague. Bubonic plague still kills thousands of Asians and Africans today, as it killed millions of Europeans in the past, till brown rats came to Europe and pushed the black rats out. Quais foram as ideias desse novo fragmento do texto, dessa nova parte? Isso, ele fala de dois tipos de rato. Fala que rato, de uma maneira geral, os ratos carregam doenças. E ele fala de dois ratos, de ratos pretos e ratos marrons, que eram os ratos pretos, os portadores da peste bubônica, e as pulgas, não era isso? Fleas, que estavam nos ratos pretos, que infectavam os homens. Lembram disso? Isso é conhecimento histórico. E esse conhecimento histórico também serve para você conseguir entender o texto. Perfeito? Conhecimento histórico. E o que aconteceu? Os ratos marrons chegaram, e depois da chegada dos ratos marrons, os ratos pretos foram embora. Não habitavam mais a Europa. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Nós vimos um pouco do texto, vimos um pouco do entendimento, quais são os passos, o caminho das pedras, para que você entenda. Espero que agora você consiga trilhar your own way, o seu próprio caminho. Study hard. See you. Bye-bye.
E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a voz passiva em inglês. A voz passiva em inglês, como em português, é uma maneira muito utilizada de comunicação. Ela sempre é utilizada quando você quer esconder o autor de alguma ação. Então você tem normalmente na organização de uma frase o sujeito, o verbo e o complemento. Na voz passiva, aquilo que é complemento passa a ser sujeito, tá ok? E aquele sujeito vai lá para trás, ele vai passar a ser o agente da passiva. E às vezes ele é omitido, às vezes ele é deixado de fora, quando não é interessante. Perfeito? Vamos observar o que é necessário para montar a voz passiva. Você precisa do verbo to be, mais o particípio, e isso vai resultar na voz passiva. Lembrem-se, sempre eu vou precisar do verbo to be, mais o particípio, resultando na voz passiva. O particípio é aquela terceira coluna de verbos, lembra? Verbos em inglês, normalmente você tem aquelas três formas que estão lá na tabelinha, não é? Presente, passado e particípio. No caso dos verbos regulares, o passado e o particípio são iguais, são formados com ed no final. É o caso, por exemplo, do verbo work. Passado, worked, ele recebe um ed, e o particípio passado também, worked, recebeu um ed. Agora, quando eu tenho um verbo irregular, por exemplo, clássico, né? Go, passado, went, e o particípio passado, gone. Então, é esse gone, é a terceira forma que eu vou usar. Ou então, um outro verbo que não muda de forma, por exemplo, cost, é o verbo custar, passado, cost, e o particípio passado também é cost. Então, eu vou precisar do verbo to be e mais o particípio passado, aquela terceira forma do verbo em inglês. Vamos começar a observar some examples. Na voz ativa nós temos They manufacture a new car every hour. Eles fabricam um novo carro a cada hora. Eles é o sujeito. Manufacture é o verbo, fabricar. A new car é o objeto deste verbo. Manufacture está no presente. Por isso, eu vou usar o meu verbo to be também no presente. Esse a new car vai passar para frente da frase, ele vai ser o novo sujeito. Portanto, se eu mudar a frase de ativa para passiva, ficamos com A new car is manufactured every hour. Ou seja, um novo carro é fabricado a cada hora. Um novo carro é fabricado a cada hora. Esta é a passiva no presente. Is manufactured. O verbo to be está no presente. Num outro exemplo, The police arrest many criminals every day. The police arrest many criminals every day. Então, a polícia prende muitos criminosos diariamente. A polícia prende muitos criminosos diariamente. A polícia é o sujeito. Depois eu tenho many criminals, que é o objeto do verbo arrest. Eu vou inverter. O verbo arrest está no plural. E eu vou utilizar a voz passiva usando o verbo to be também no presente. Criminals are arrested by the police every day. É assim que fica, olha. Criminosos são presos pela polícia diariamente. Aí eu utilizei o by para introduzir o quê? O agente da passiva. By the police. Os criminosos são presos pela polícia diariamente. Um outro exemplo, They eat a lot of rice in China. They eat a lot of rice in China. Ou seja, eles comem muito arroz na China. Eles comem muito arroz na China. O verbo eat está no presente. Portanto, eu sei que na passiva, o meu verbo to be também estará no presente. O a lot of rice é o objeto desse verbo, ele passa para frente. Então fica A lot of rice is eaten in China. Muito arroz é comido na China. Muito arroz é comido na China. O verbo eat tem como particípio passado eaten. Na frase original, ele está no presente, eat. Portanto, o verbo to be também fica no presente, is. E ele está seguindo o novo sujeito, ou seja, o sujeito da passiva. A lot of rice is. Vocês viram, então, que quando o verbo da frase ativa está no presente, o verbo to be da minha frase na passiva estará no presente também. E assim por diante. Vai acontecer uma mudança no passado. So, let us see this change. Vamos ver essa mudança.
They interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. They interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. Interrupted é um verbo regular, ele tem o ed no final. They interrupted. Portanto, eu já sei que o meu verbo to be, na voz passiva, também será passado. Portanto, na voz passiva eu uso Our conversation was interrupted. A nossa conversa foi interrompida. Como interrupt é um verbo regular, tanto o passado quanto o particípio passado são iguais. Interrupted para o passado e interrupted para o particípio. Na ativa, they interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. E na passiva, our conversation was interrupted. Será que eu poderia utilizar aí o by them, por eles? Nossa conversa foi interrompida por eles? Veja, vai depender da relevância. Neste caso, uma frase dita como our conversation was interrupted, nossa conversa foi interrompida, é muito mais importante prestar atenção neste fato, que a conversa foi interrompida, do que propriamente na pessoa, que aí está indeterminada, um eles, na pessoa que causou isso. No próximo exemplo, mais um passado. They built a lot of new apartments last year. They built a lot of new apartments last year. Eles construíram muitos apartamentos novos no ano passado. Construíram. Built é o passado do verbo build. Já sei que o meu verbo to be, da minha voz passiva, vai estar no passado também. Invertendo o objeto para sujeito, temos a lot of new apartments were built last year. Muitos apartamentos novos foram construídos no ano passado. Eu estou enfatizando a construção desses apartamentos. Portanto, aí eu estou deixando o autor disso de fora, o agente da passiva de fora. A lot of new apartments were built. Também were está no plural porque apartments é plural. Então, a lot of new apartments, muitos novos apartamentos, foram construídos no ano passado. Viram que, como nas frases ativas, o verbo pode estar no presente, no passado, no particípio, em qualquer tempo? Na voz passiva vai ser da mesma forma, não vai mudar, tá ok? Você vai ter voz passiva no presente, no passado, no particípio e assim por diante. So, let's see more examples. The Chinese have invented a new type of microprocessor. Os chineses inventaram um novo tipo de microprocessador. Como é um novo tipo de microprocessador, eu estou usando present perfect. Have invented, indicando que é uma ação recente. Present perfect é o tempo da minha frase na ativa. Ao passar para a passiva, o verbo to be estará também no present perfect. Então, the Chinese have invented a new type of microprocessor. Esse a new type of microprocessor passa adiante e nós temos a new type of microprocessor has been, é o verbo to be no present perfect. Has been invented by the Chinese. Um novo tipo de microprocessador foi inventado pelos chineses, ou acaba de ser inventado pelos chineses. No exemplo seguinte, temos The President has made dramatic announcements. The President has made dramatic announcements. O presidente fez anúncios dramáticos. O presidente fez anúncios dramáticos. Has made é o present perfect também, indicando uma ação recente. O presidente fez, ou acaba de fazer, anúncios dramáticos. Os anúncios dramáticos passam para frente e viram sujeito. Dramatic announcements e o verbo to be. Have been, eu uso agora have porque eu estou lidando com o plural. Announcements, announcements have been made by the president. Anúncios dramáticos foram feitos pelo presidente, ou acabam de ser feitos pelo presidente. É uma questão de acompanhar, não é? A ativa estava num tempo, present perfect, e a passiva também para o present perfect. E aí, sempre que eu uso a passiva, eu tenho que prestar atenção em quem é meu novo sujeito. Porque na ativa, eu poderia ter o sujeito singular. The president has, não era isso? The president has era o sujeito no singular. Quando eu passo o announcements para frente, vai ficar announcements have been. Então, the president has made, announcements have been made. E assim com todos os verbos que sofrem a mutação devido ao fato de serem singular ou plural. Perfeito? Now let us go to the future.
Paul McCartney will write a new book. Paul McCartney escreverá um novo livro. Esta é a voz ativa. Will write. Quando eu faço a passiva, a new book will be written by Paul McCartney. Um novo livro será escrito por Paul McCartney. Aí é interessante eu colocar por Paul McCartney, o agente da passiva, porque só a frase a new book will be written, um novo livro será escrito, não me diz muita coisa. Ela fica incompleta. Ela precisa de algo a mais para completar o sentido. Brazil is going to win the game. Brasil vai ganhar o jogo. Lembra? Is going to é o futuro, é uma forma de futuro. Na passiva, the game is going to be won by Brazil. O jogo vai ser vencido pelo Brasil. Aí também é interessante eu colocar o agente da passiva, porque o jogo será vencido. Vencido por quem? Ninguém sabe. No nosso caso, o jogo será vencido pelo Brasil. E ainda no continuous, they are making new plans. Eles estão fazendo novos planos. They are making new plans. Estão fazendo novos planos. Os planos passam para frente e nós temos new plans are being made. New plans are being made, ou seja, novos planos estão sendo feitos. Vimos então, até agora, verbos que têm um objeto só. Agora, e no caso de nós termos verbos com dois objetos, objeto direto ou objeto indireto, depois do verbo, como é que nós temos que proceder? Dá para fazer duas passivas em inglês. So, let us go and see them. Maria told me a secret. Então, Maria contou-me um segredo. Contou para mim é o primeiro objeto. E contou o segredo é o segundo objeto. Um verbo com dois objetos. Posso fazer duas na passiva. Primeiro, a secret was told to me by Maria. Ou seja, um segredo foi-me contado pela Maria. Então, essa é a primeira forma que vocês conseguem identificar. Agora, olha uma forma tipicamente usada na língua inglesa. I was told a secret by Maria. O que é isso? Eu fui contado um segredo pela Maria. É mais ou menos a mesma história. Maria contou-me o segredo, mas em inglês eu posso fazer este tipo de passiva. I was told a secret. Eu fui contado um segredo. I was told a secret by Maria. Maria contou-me um segredo. No exemplo seguinte, vemos She won't give you a present. Ela não lhe dará um presente. Ela não lhe dará um presente. Esse lhe é equivalente a você, não é? Não dará a você um presente. Temos dois objetos aí, o você e o presente. Ao utilizar o presente como sujeito, temos a present won't be given to you. Um presente não será dado a você. Aí foi omitido o agente da passiva, porque talvez não fosse relevante. A present won't be given. Olha o won't, que é o auxiliar que leva o verbo to be para o futuro. Então, um presente não será dado a você. Ou ainda, usando agora o you como sujeito, you won't be given a present. É muito utilizado isso em inglês, viu, gente? You won't be given a present. Você não será dado um presente. O presente não será dado a você. Ou seja, você não será dado, você não vai receber esse presente. Se estivéssemos fazendo um trabalho de tradutor, essa frase teria que ser mudada. Eu estou mais preocupado em dar a vocês uma noção de como ler e como entender esse tipo peculiar de voz passiva em inglês. Bom, gente, eu acho que hoje vocês já tiveram bastante conteúdo. Agora é com vocês. Study hard. See you. Bye-bye. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um aspecto da língua inglesa, um aspecto que vai ajudar você a entender melhor os textos. É o reported speech, ou seja, o discurso indireto. Esse discurso indireto é a linguagem da fofoca, ou seja, você tem uma primeira pessoa que conta o fato, a segunda que ouve e depois uma terceira que vai ouvir dessa segunda história. Então você tem aí uma dinâmica envolvendo pelo menos 3 pessoas. Na maior parte das vezes, esta é a linguagem usada nos textos, porque nós sempre estamos lendo alguma coisa que foi dito por outra pessoa. O que você tem que lembrar, o que você tem que fixar? Você tem que fixar a estrutura verbal. Normalmente, aquilo que é presente passa para o passado. Então nós vamos estar sempre dando um passo para trás.
Você sai do presente e vai para o passado, perfeito? E também vamos estar dando um passo para o lado. Aquilo que é primeira pessoa passa a ser terceira pessoa. Você vai comentar o que uma outra pessoa disse. Então, se o sujeito está aqui e disse, por exemplo, eu quero, você vai comentar, ele queria. Você vai dizer então em inglês, I want. Então aí você do lado diz, he wanted. Perfeito? É assim, mais ou menos, a grosso modo, que se forma o discurso indireto em inglês. Prestem atenção, então, nessa referência. Presente e passado. Isso é uma das coisas mais importantes para se prestar atenção no reported speech. Aquilo que está no discurso direto, aquilo que está lá na primeira frase, no presente, vai para o passado. Perfeito até aí? Bom, até aí foi só uma abstração, você está vendo a coisa só em termos de teoria. Mas nós precisamos observar como funciona nos textos, como as frases são transformadas dentro de um texto. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo? I am buying a gift for my children. I am buying a gift for my children. Estou comprando um presente para meus filhos. Estou comprando um presente para meus filhos. É o que uma amiga está dizendo à outra. Agora a próxima vai ouvir o comentário. Então ela diz, she said that she was buying a gift for her children. Olhem as transformações. Aquilo que era I virou she. E o verbo to be que estava no presente virou was, passado. Olha lá. She said, ela disse, that. Esse that é opcional. Eu posso utilizá-lo ou não. She said that she was buying. Então, aquilo que era I am buying, virou she was buying. Então, ela disse que estava comprando, que ia comprar o quê? A gift, um presente, for her children, para os filhos dela. Então, se alguém diz, I am buying a gift for my children, ao transformar no reported speech, você dá aquele passinho para o lado e diz, she said, ou he said, she was going to buy a gift for her children. Quais foram as mudanças? I am virou she was, ok? E o my children virou her children. Então, o que nós normalmente temos é isso, uma mudança de verbos, de tempo verbal, aquilo que era presente dá um passo lá para trás, e os pronomes, o que era primeira pessoa acaba virando terceira pessoa. Então, eu vou fazer isso. Ela disse que ela vai fazer aquilo, ou que ela ia fazer aquilo. Perfeito? É assim que funciona o reported speech, ou discurso indireto em inglês. Well, let's see one more example. Mais um exemplo. I've won a lottery jackpot. I've won a lottery jackpot. Eu ganhei um prêmio de loteria. Eu ganhei um prêmio de loteria. I've won é o present perfect. Ele não está nem no passado, nem no futuro, é o present perfect. I have won. Lembrem? Vocês se lembram? É aquela terceira forma do verbo. No reported speech fica... She told me she had won a lottery jackpot. Ela me disse que havia ganho, okay, que tinha ganho um prêmio de loteria. Então, o que aconteceu? O present perfect, I have won, se transformou em past perfect. She had won. Então, a gente começa a estabelecer algumas regras. O presente vira passado. O present perfect vira past perfect. Ok até aí? So, let's see one more example. I entered university in 1998. I entered university in 1998. Eu entrei na faculdade em 1998. Eu entrei. Isso é simple past, é o passado simples dos verbos regulares, ed ali no final. I entered university in 1998. Quando esse fato é recontado, fica she said she had entered university in 1998. Ela disse que havia entrado, que tinha entrado na faculdade
em 1998. O passado também é transformado em past perfect. Então é isso. Presente virou passado. Present perfect vira past perfect. E o simple past também vira past perfect, ok? Então sempre um passo para trás, um passo para o lado. O passo para trás para você determinar qual o tempo que está sendo utilizado. O passo para o lado para você se ver de fora da ação e enxergar, ó, ele disse, ela disse, e assim por diante, ok? Let's see more examples. Keep alert, diz aí o sargento para um cabo. Fique alerta. Isso é um imperativo, é uma ordem. Keep alert. Bom, vamos observar como é que fica essa ordem no reported speech. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. Então, no caso de um imperativo, keep alert, você tem o uso da preposição to. He told us to keep alert. Se eu falo, por exemplo, don't sleep, não durma. Então, como é que fica o reported speech? He told me not to, observem, not to sleep. Tá ok? Perfeito. Let's see one more case. Don't rack your brains if you can't find a solution. Don't rack your brains. Não quebre a cabeça if you can't find a solution. Se você não puder encontrar uma solução. É uma ordem, é um imperativo na negativa. Don't rack your brains. Olhem, portanto, como fica no reported speech. He told me not to rack my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. He told me not to rack my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. Viram? Eu havia dito para vocês como ficava o negativo, com not to. E agora vocês viram um exemplo por escrito. Let's see more examples. No caso de uma pergunta, can you tell Laura to call me? Can you tell Laura to call me? Você poderia dizer para Laura me telefonar? Você poderia pedir para Laura me telefonar? É uma pergunta no presente com o can you. Vamos ver como fica no reported speech. She asked Laura me asked if me I could tell you to if I call could her. tell Ela me you pediu to call her. se eu poderia Laura pedir a você, poderia me dizer a você, pediu, para ligar Laura para asked ela. me, Laura me She asked me, o perguntou verbo fica então se no eu passado, ela me poderia pediu. dizer If a I você could, se para eu ligar para poderia. ela. If Laura I me could. perguntou Could combinando com se eu asked. poderia Passado com dizer-lhe passado. para ligar para ela. E Então você você tem também a observa substituição que do o can por you, could. que era da E frase uma outra coisa original, que acontece nessa é que frase, na no sentença reported original era uma speech, ele pergunta. inverte, ele Can passa a you? ter a ordem Observem aí, afirmativa. I If could. I Você could. tem a ordem Perfeito? afirmativa. Então, além da mudança dos pronomes e do tempo do verbo, você tem que prestar também atenção nisso. Ou seja, o verbo na questão, ele está invertido com o sujeito. Quando você faz o reported speech, você passa para a ordem afirmativa. Coloca primeiro o sujeito, depois o verbo. Ok? Let's see one more example. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? É uma pergunta do assaltante, não é? How much money do you have? No reported speech, como é que isso vai ser contado? He asked me how much money I had. He asked me how much money I had. Ou seja, ele me perguntou quanto dinheiro eu tinha. Quantas mudanças observamos aí? A primeira, o tempo do verbo, que era have, passou aí, olha lá, had. Outra coisa, a estrutura original era uma pergunta. Do you have? E agora a estrutura é uma afirmação. How much money I had, sem o auxiliar. Existem três auxiliares, basicamente. Do, does e did. Aliás, dois, né? Do, does and did. Os auxiliares do presente e do passado. Que no caso dessa transformação para o reported speech, eles estão numa pergunta. Ao passar para o reported speech, normalmente eles desaparecem. São os auxiliares. Tá? Os verbos auxiliares do, does e did, eles normalmente desaparecem e o verbo dá um passinho para trás, não é? Ele muda para o passado.
Outros auxiliares, bom, eles permanecem, né? O verbo to be, o have, do present perfect, eles permanecem, mas eles mudam o tempo, ok? Let's see more examples. Did you finish the report? Você terminou o relatório? Did you finish the report? Pergunta no passado. Did you finish? Did ali na frente, mostrando que é passado. Finish no infinitivo por causa do did. Did you finish the report? Resposta, not yet, sir. Ainda não, senhor. Depois, essa história está sendo contada novamente, e aí o funcionário diz, The boss asked me if I had finished the report. O chefe me perguntou se eu tinha terminado o relatório. The boss asked me if I had finished. Por que I had finished? Na pergunta original, did you finish? Você terminou, era passado. Caiu fora o did, a frase estava no passado, eu tenho que dar um passinho para trás, é o past perfect. If I had finished, se eu tinha terminado o relatório. Tudo bem até aí, gente? Então, o que vocês têm que fixar é a questão verbal, ou seja, simple present, passinho para trás, simple past. Present perfect, passinho atrás, past perfect. Simple past, passinho atrás, past perfect também, aquele do had mais o particípio passado. E outros casos, will, would, can, could, e assim por diante. Present continuous, past continuous, e assim por diante, um passinho atrás. Depois, os pronomes. Aqueles que estão na primeira pessoa viram terceira pessoa. Primeira pessoa, I, we. Terceira pessoa, he, she, it, ou então they, e assim por diante. É essa mecânica do reported speech. Gravem e prestem muita atenção. E leiam, procurem identificar nos textos onde isso acontece. Nós vamos estar estudando alguns textos e vamos estar comentando. Por enquanto, study and keep alert. Bye bye. Hello everyone. Hoje nós vamos ver algumas especialidades da língua inglesa, alguns special difficulties. Nós vamos ver as dificuldades especiais, palavras que oferecem dificuldades em especial, aquelas que oferecem algum tipo de confusão ou que temos dificuldade de reconhecer porque não há familiaridade com o português. Perfeito? As primeiras são os verbos make and do. Let's see them. Make and do. Vamos ver alguns casos onde eu devo usar make e alguns casos onde eu devo usar do. He wants to make his will. He wants to make his will. Ele quer fazer o seu testamento. Ele quer fazer o seu testamento. Observem que este seu, his, se refere a he. Para um testamento, nós usamos o verbo make. I'll do my best. I'll do my best. Farei o que puder. Farei o possível. Farei o meu melhor. I'll do my best. Aí, fazer é do. We have made a mistake. We have made a mistake. Nós cometemos um erro. Em inglês está escrito, nós fizemos um erro. Nós cometemos um erro em português. Para mistake, usamos o verbo make. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Você poderia me fazer um favor? Então, no caso de favor, nós temos o verbo do. Do me a favor. Faça-me um favor. Existem vários outros exemplos para se estudar. Eu só quero que vocês memorizem alguns casos, para a partir destes casos vocês abstraírem o resto. Porque senão nós vamos ficar aqui, olha, conversando dias sobre uso de make and do. Mas não é o caso. De uma forma geral, se diz que o make é para fazer coisas concretas e que o do é para fazer coisas que estão na sua imaginação, coisas abstratas. Porém, essa regra tem várias exceções. Então é bom vocês terem consciência de que make and do são verbos. Fazer e que principalmente o do, né? Ele pode ser verbo e pode ser auxiliar.
Prestem atenção nas frases, ok? Agora vamos ver mais alguns outros casos. O verbo say e o verbo tell são os verbos dizer. What do you say to this? O que você me diz disso? What do you say to this? O que você me diz disso? Típico uso do verbo say. I am telling you a secret. I'm telling you a secret. Estou lhe contando um segredo. Então, estou contando a você um segredo. Essa é basicamente a diferença entre o say e o tell. Depois do verbo tell, normalmente há um pronome, mas não funciona sempre assim. No sooner said than done. No sooner said than done. Sooner é um logo com o ER no final, é o adjetivo, mais brevemente. Porém, essa é uma expressão idiomática. No sooner said than done deve ser entendido como dito e feito. He has never told a lie. He has never told a lie. Ele nunca disse, present perfect, não é isso? Has told, com never no meio, nunca. He has never told a lie. Ele nunca disse uma mentira. Ok? Don't tell me lies. Não me diga mentiras. Ou simplesmente, don't tell lies. Never tell lies. Não diga mentiras. Junto do lie, que é mentira, ou lies no plural, mentiras, o verbo tell é usado. Mas eu posso ou não utilizar o pronome tell me lies, don't tell me lies, não me diga mentiras, ou don't tell lies, não diga mentiras. Então, é verdade que depois do verbo tell, nós usamos os pronomes do caso objeto, né? Os pronomes da segunda relação, me, you, him, her, it, us, you and them. Porém, há exceções e nós temos que observar essas exceções também, ok? Agora nós vamos dar uma olhadinha nos falsos cognatos, the false cognates. Actually, embora pareça ser atualmente, não é. What do you actually want to know? É o que você quer saber na verdade. O que você quer saber de fato. Actually é na verdade, de fato. Eventually, embora pareça ser eventualmente, não é. Olhem o exemplo. After moving so many times, I decided to live in Rio eventually. Depois de mudar tantas vezes, eu decidi morar no Rio finalmente. Ou eu finalmente decidi morar no Rio. Então, eventually é finalmente, no final. Resume parece ser resumir, mas não é. After the break, the teacher resumed his class. Depois do intervalo, o professor retomou a sua aula. O professor reiniciou, recomeçou a sua aula. Pretend parece ser pretender, mas não é. Sometimes children pretend to be sick so that they can skip school. Às vezes, as crianças fingem estar doentes para que possam deixar de ir à aula, deixar de ir à escola. Pretend, portanto, é fingir. Lecture parece leitura, mas não é. He is usually nervous when he speaks at a lecture. Ele geralmente fica nervoso quando fala numa palestra. Lecture, palestra. Support parece suportar, mas não é. É sustentar. My father supports the whole family. Meu pai sustenta a família inteira. Calma lá, don't panic. Eu estou dando alguns falsos cognatos para vocês, mas nem todas as palavras são assim. Special é especial. Difficulty é dificuldade. A maior parte dos termos em inglês são cognatos, portanto, don't panic.
Mas se você detectar, ok, algum significado diferente, algum sentido diferente, suspeite. Né? Suspeite. Fala, não, pode ser que aqui eu tenha um falso cognato. Perfeito? E ainda, nós temos um outro caso de palavras que podem funcionar como cognatos, ou seja, são o que parecem, e falsos cognatos, têm um sentido totalmente diferente. Let's go see them. Abstract. Pode ser abstrato. Pode, é verdade. Abstract pode ser abstrato. Agora, observem esse exemplo. He's written an abstract about the book. Ele, present perfect, hein? Has written. Aí abreviado o verbo have na forma S, mas não é o verbo to be. Has written. He's written an abstract. Ele escreveu um resumo sobre o livro. Então, abstract pode ser resumo ou abstrato. Bachelor pode ser bacharel, sem problemas. Mas nesta frase, I think he'll be a bachelor for the rest of his life. Eu acho que ele vai ficar solteiro pelo resto da vida. Bachelor, portanto, pode ser solteiro ou bacharel. Collect pode ser coletar, mas na frase This is a collect call from USA, esta é uma collect call, uma chamada a cobrar dos Estados Unidos. Collect pode ser colecionar ou cobrar. Class, I hate missing classes. Eu detesto perder aulas. Class pode ser classe ou aulas. China, these teacups are made of china. Estas xícaras de chá são feitas de porcelana. China, portanto, pode ser porcelana ou o país, a China. Club. I've bought a new club. Eu comprei um taco novo. Taco, aquele taco que se usa em esportes. Ou também pode ser clube. Nesta frase, vale o taco. Eu comprei um taco novo. Ok? Neste caso, deste último grupo, depende então do sentido da frase, para que você saiba se, por exemplo, club é clube ou taco. Perfeito? Let's see more words. Conjunctions. São elas palavras que juntam uma frase com a outra em inglês. Portanto, são importantes. Elas estão ali entre duas frases, definindo a união dessas duas frases. A primeira, so. We didn't prepare, so we did not have a good result. Nós não nos preparamos, então não tivemos um bom resultado. Therefore, there was too much fog. The plane, therefore, could not land. Havia muita neblina. O avião, portanto, não conseguiu aterrissar. Therefore, portanto. Since, desde ou visto que. Nós já vimos essa palavra anteriormente, since, no present perfect, como desde. Porém aqui, since there is no mistake, your grade is 10. Visto que não há nenhum erro, sua nota é 10. Otherwise, you must arrive on time. Otherwise, you won't get in. Você deve chegar no horário. Caso contrário, você não entrará. However, your work is very good. However, there are a few points to improve. O seu trabalho está muito bom. Porém, há alguns pontos para melhorar. In spite of. In spite of the traffic, we managed to arrive on time. Apesar do trânsito, conseguimos chegar no horário. In spite of, apesar de. Despite é um sinônimo, também é apesar de, e eu posso usar ing nos verbos depois do despite. Despite being sick, he decided to go to work. Apesar de estar doente, ele decidiu ir trabalhar. Although there was a sign on the wall, she kept smoking. Apesar
de haver uma placa na parede, ela continuou a fumar. Apesar de haver uma placa na parede, ela continuou fumando. Though é um sinônimo parecido com although. The car isn't fast. It's economical, though. O carro não é rápido. É econômico, porém, contudo, ou contudo, é econômico. Though. Ok? Bastante termos, bastante conjunções, ou seja, elas que operam entre as duas frases, ou três ou quatro, elas estão promovendo a união entre as orações. Ok? Let's go see a little story. The subway was late is an excellent excuse for a delay. However, there are no subways in our city. Ou seja, o metrô estava atrasado é uma excelente desculpa para um atraso. Porém, não há metrô na nossa cidade. Ok? Vimos então uma série de dificuldades especiais na língua inglesa. Memorizem algumas delas, por favor, porque elas são importantes. Bye bye.